O nosso escritório atende hoje, acho que em torno de 82, 83 cirurgiões só de plástica. E a gente conversa bastante com os nossos clientes, né? Inclusive nos congressos, assim, com outros que são amigos, colegas, e sobre esse tema, sobre o que está acontecendo com o mercado. E para qualquer um que você pergunte, tem uma tese o que está acontecendo. Eles vão falar que o mercado está assim porque a economia não está favorável, o mercado está assim porque houve uma invasão de profissionais não médicos fazendo inúmeros procedimentos estéticos. O mercado está assim porque as pessoas agora estão fazendo coisas muito em tendências, especificamente algumas coisas específicas, já não estão mais fazendo outras. Então cada um tem uma justificativa e é difícil você pegar e falar, olha, esse é o problema, pronto, tá aqui. Se resolver esse problema, tudo vai se resolver. Eu acho que ninguém consegue fazer isso, mas eu consigo lhe dizer o que os cirurgiões estão fazendo em relação a esse problema. Eu não posso apontar o que é especificamente o que está causando um mercado mais frio para a cirurgia plástica em 2024, mas posso dizer o que todo mundo está fazendo em relação a isso. Isso é muito interessante, porque a principal plataforma na cirurgia plástica que nós usamos de rede social é o Instagram. Ela é a principal ferramenta. Não que as outras redes sociais não sejam importantes, mas se você olhar, todo mundo tem um ponto principal, o foco é o Instagram. E nós somos movidos, de certa forma, por tendências, então... E nós percebemos isso. Acho que foi alguns 2, 3 anos atrás, eu palestrei junto com esse cirurgião. Ele é da Ucrânia, ele mora na Itália, ele faz só rinoplastia e prótese de mama. E ele mostrou para o mercado um perfil no Instagram, uma rede social completamente diferente. Era algo mais artístico, inovador e com um certo apelo de storytelling, com emoções. Então ele transformava a jornada do paciente em praticamente um filme, trabalhando as emoções, os sentimentos. Ele começou a mostrar vídeos 3D de como era feita as cirurgias dele. E nós olhamos aquilo pela primeira vez e falamos assim, uau, o que é isso? E como é um mercado de tendência, todo mundo começou a tentar fazer igual. Então, você vai no congresso, é bem engraçado isso. Todo mundo vai fazer uma palestra, a gente vê os vídeos 3D da rinoplastia acontecendo. E você vê também no Insta também. Então, praticamente todo mundo tem o mesmo fornecedor dos vídeos 3D. É bem engraçado isso. Nós começamos a ver as pessoas fazendo takes de vídeos nas suas redes sociais, de coisas mais sentimentais, mais emotivas, mais cinematográficas. Isso gerou um bom engajamento, mas não necessariamente teve um retorno em pacientes. Aí nós tivemos outras tendências, como vamos fazer reações, react. Aí você tem reações de assuntos sérios e muito importantes, e às vezes assuntos divertidos, né, engraçados, que vale a pena reagir. Também gerou um bom engajamento, mas aquilo não traduzia em pacientes para operar. E aí teve aquela grande aposta, vamos fazer esse tráfego pago com vídeos exclusivos, vamos jorrar na internet, vai trazer bastante paciente para você, vamos fazer vídeos exclusivos aqui. Aí começaram a ter vídeos de quanto custa a minha cirurgia, ou quanto custa uma cirurgia. No final das contas, você não fala o valor da cirurgia, porque você não pode falar, e você explica o que influencia no preço. Aí você teve vídeos sobre, vamos falar sobre tecnologias das cirurgias, por exemplo, o piezo, que é uma coisa que praticamente o professor Gerbeau transformou a rinoplastia com isso, né? E ele realmente é bem significativo para as rinoplastias, como tecnologia de retração de pele, o Renúvio, né, o Ergoplasma, enfim. Então você está falando várias coisas legais e ao mesmo tempo tem engajamento, mas não está trazendo os pacientes que deveriam trazer. Ué, o que está acontecendo? E eu me deparei, e a gente percebe isso, porque a gente conversa no dia a dia com os meus clientes, e eu vejo agências de marketing médico entrando e saindo praticamente todo mês. É impressionante, entra e sai, entra e sai. Cada uma com promessas, com grandes estratégias. Eu não quero apontar dedos, mas é o que a gente está percebendo no mercado. Eu me deparei numa situação de uma amiga minha, ela queria fazer uma cirurgia, uma lipoescultura, e ela foi um colega, um cirurgião plástico, uma clínica muito bonita, foi muito bem atendida. E normalmente muitos cirurgiões fazem isso, eles têm às vezes uma moça junto com ele para atender, uma enfermeira, uma instrumentadora. Isso torna a experiência da paciente mais confortável, mais segura também. Então ela estava lá, ela conversou, ela falou que ficou bem confortável mesmo, falou das queixas dela, ele ouviu, ele explicou como a cirurgia funciona, ele falou da importância do pós-operatório, o que de fato é muito. E das queixas dela ele deixou muito claro, tem coisas que eu não vou conseguir fazer, tem coisas que dá pra gente melhorar. É realista, muito prático.
quando ela começou a perguntar sobre, ok, como que vai ficar, como que é o resultado, ele de forma muito ética falou, olha, desculpa, não posso prometer resultados, tudo bem? Ela saiu da consulta, era para ela conversar com o pessoal da equipe para fazer o orçamento, já tinha até tirado fotos. Depois ela me contou isso e falou que não gostou da consulta. E eu fiquei surpreso, porque eu falei assim, uau, mas essa pessoa fez tudo certo? Você está exagerando? Tá tudo correto que ele fez. Nada que ele fez está errado aqui. Acho que você não sabe como a cirurgia plástica funciona? Então ela, não, eu não gostei, não ficou bom. E foi a partir desse momento que eu pensei, mas peraí, será que ela está exagerando? O que está acontecendo? Não é possível, eu conheço essa pessoa, ela não é desse jeito. E eu comecei a falar, cara, eu vou estudar um pouco mais sobre o comportamento do paciente, eu acho que isso vale a pena. E eu me deparei com essa plataforma científica, e acho que é um desafio para todos os colegas plásticos que queiram fazer. Entra no PubMed e digita Plastic Surgery Social Media, cirurgia plástica e rede social. Você vai se deparar com mais de 6 mil publicações. Então você tem estudos de mais de 15, 16 anos, tem estudo coorte, tem estudo que evidência classe 2, classe 3, são estudos bem interessantes. E eu me deparei com um desses estudos sobre o que leva uma pessoa a fazer uma cirurgia plástica. Eu não lembro quantas pessoas estavam envolvidas no estudo, quantos pacientes foram entrevistados. Eu lembro que era bastante gente, inclusive. E no estudo eles informaram que em torno de 9%, 9 e pouco alguma coisa, relataram que buscavam uma cirurgia plástica porque eles queriam resolver um trauma, um problema que eles tinham na infância, na juventude, no início da fase adulta, que incomodava muito. E eu acho que esses números talvez aumentaram agora com as famosas cirurgias secundárias. Enquanto o restante, 90%, estavam fazendo uma cirurgia plástica para ficarem mais bonitos e atraentes. E aquilo me deu um estalo tão forte. Eu falei, uau, peraí, não é possível. Eu conversei com essa minha amiga de novo, falei para ela, peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não gostou da consulta porque você queria conversar com esse cirurgião o que é ser bonito e atraente nos olhos dele e o que é ser bonito e atraente para o seu biotipo. Ela falou, era exatamente isso que eu queria falar com ele. Eu falei, mas por que você não falou isso então? Ela não sabia como expressar. Mas ela falou assim, era exatamente o que eu queria falar com ele. E isso eu falei, uau, então talvez o que esteja acontecendo, e os estudos vêm mostrando isso, é uma mudança do comportamento da busca da cirurgia plástica. Mas o mais importante é a forma como nós nos comunicamos. Nós estamos muito concentrados na cirurgia plástica em tentar falar, conversar com os pacientes dos 10%. Toda a comunicação parece que é para esse público. Você não consegue achar nenhuma coisa sobre algum cirurgião falando sobre o que é ser bonito, ser atraente no ponto de vista técnico, porque nós temos vários estudos sobre isso. E isso é engraçado, porque eu não vi nenhum brasileiro publicando artigos sobre esse assunto, mas nós temos as pessoas nos Estados Unidos falando sobre isso, europeus falando sobre isso, mas principalmente asiáticos, como eles estão liderando estudos sobre a atratividade e a cirurgia plástica. É assim, impressionante. Um dos estudos que eu me deparei, inclusive, foi sobre o privilégio, e é um estudo sul-coreano, se eu não me engano, o privilégio dos mais belos, onde eles relatam que na Coreia do Sul, que é um dos países que mais faz cirurgia plástica do mundo por metro quadrado, a cirurgia de pálpebra, que é a blefaroplastia, você fez 18 anos, seus pais te dão essa cirurgia, como se nem fosse cirurgia, é como se fosse algo simples para eles. Eles não contam como se fosse uma cirurgia blefaroplastia para eles, não é. É algo completamente comum. E lá, quando as pessoas ganham dinheiro na Coreia do Sul, a primeira coisa que elas fazem, a China também faz isso, o Japão faz muito isso também, eles querem ficar mais bonitos e atraentes, porque para eles, e ficou demonstrado isso, os mais belos, os mais atraentes, costumam ter mais benefícios, mais privilégios. Os serviços prestados para as pessoas mais atraentes são serviços melhores que os serviços para as pessoas não atraentes. Os produtos vendidos para as pessoas mais atraentes são produtos mais duradouros e melhores que os produtos para não atraentes. Pessoas mais atraentes tendem a ganhar cargo de comissão ou de chefia mais rápido que pessoas não atraentes. Pessoas mais atraentes tendem a casar mais cedo. Então, assim, há todo um estudo sobre isso e a comunidade asiática levou isso muito a sério, mas muito a sério, que é o privilégio dos mais belos. E eu acho que há um reflexo isso no mundo inteiro. Nós tínhamos até um certo momento, na cirurgia plástica, e isso acho que é bem interessante, essa ideia de como as eras da medicina ocorreram. Eu vou dar um exemplo. Tem um cirurgião chamado Atul Gawande, ele é um indiano, e eu estava nas Nações Unidas em 2014, 2008, 2009 ele foi convidado para fazer um protocolo para reduzir eventos adversos evitáveis, que é
abre aspas, erro médico. Aí ele criou essa ideia de criar um checklist, como se fosse de um piloto. Então o cirurgião faz esse checklist antes de começar a cirurgia. Então isso evitaria erros grosseiros e deu muito certo, realmente funcionou isso. E ele criou esse livro chamado Checklist Manifesto, um ótimo livro, por sinal. E ele diz nesse livro que há fases na medicina. Então nós tivemos uma fase do chamado dos cowboys médicos, onde você é um médico autônomo, independente, podia fazer de tudo e fazia de tudo. Para surgir uma nova era, que são os médicos de equipes de corrida ultra especializados, onde tem uma equipe que cada um faz uma coisa. A cirurgia plástica é um exemplo disso. Você tem hoje pessoas que só faz nariz, só faz corpo, só faz mama, só faz cabelo. E nós, os pacientes, por muito tempo, acreditavam que eles poderiam ser mais bonitos e atraentes meramente buscando alguém ultra especializado. E eu acho, essa é a minha opinião, que nós estamos indo para uma nova era para a cirurgia plástica, que é a discussão da atratividade. O que é ser bonito, o que é ser atraente? E isso pode abrir muitas portas. Então, já começamos a ver alguns cirurgiões falando sobre isso. Quando o cirurgião fala, faça essa cirurgia para você mesmo, ou fala, qual é a sua melhor versão, ele está falando sobre atratividade aqui. Nós temos estudos hoje que apontam que mulheres divorciadas estão fazendo mais cirurgia plástica. Então, se a pessoa que está ouvindo e não acredita no que eu estou falando sobre atratividade, então, nós temos que fazer um exemplo. Então, como é que você vai explicar uma moça de 40 anos, divorciada, com filho, que é mãe integral, só cuida da família do filho, vai fazer uma rinoplastia, uma prótese de mama, porque ela quer cuidar melhor do filho dela? É isso? Porque ela não está fazendo isso para ser mais atraente, ela quer cuidar melhor do filho dela. Então é uma discussão bem interessante, porque nós não estamos falando que ela está buscando um novo marido com a cirurgia, não é disso que se trata. Se trata de ser mais atraente, porque como já demonstrado, abre muitas portas ser mais atraente. Então talvez as discussões que devam ocorrer agora é como posso comunicar de uma forma ética para os meus pacientes sobre atratividade e beleza.